Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa da RS Play TV, canal 524 da Claro e nas plataformas digitais. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta, que nós sempre estamos trazendo assuntos e dicas importantes de bem-estar e saúde. Hoje com o professor Dali. Professor, eu vou pedir para que o senhor se apresente e dê uma palhinha sobre o que nós vamos conversar hoje. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Um prazer estar aqui. Meu nome é Dali Brant, eu sou terapeuta, sou psicanalista e trabalho já há vários anos com desenvolvimento pessoal e também a consultoria na área de harmonização, na área de desenvolvimento de pessoas dentro de organizações. E o meu trabalho envolve muito a parte vibracional, como radiestesista e terapeuta. Nós vamos falar hoje como que as energias, a frequência vibracional, os ambientes, isso impacta na nossa vida, na nossa saúde e no nosso dia a dia. Energia, ambiente, aquela sensação que nós sentimos quando entramos em um local e não nos sentimos bem, ou próximo a uma pessoa que nunca vimos, não vamos com a cara da pessoa ou sentimos que somos amigos a longa data. É mais ou menos essa energia que nós vamos conversar? Exatamente, excelente pergunta, porque a gente às vezes está deslocando, está no dia a dia, está na correria do trabalho e a gente às vezes entra em ambientes que a gente não consegue ficar, né? E quem faz o ambiente são as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, eu não acredito nesse negócio de energia, mas ela sente. Claro. E é sobre essa energia que nós vamos tentar dar um pouquinho de luz para quem não tem tanto conhecimento assim. Exatamente. Como é que nós podemos simplificar, explicando para as pessoas como que é essa energia, da onde ela vem e se ela tem alguma classificação? Perfeito. Uma forma simples de explicar isso é que nós somos seres vibracionais. O que isso significa? O seu coração, ele emite uma frequência, o seu cérebro também. O que é uma frequência? É como o seu cérebro funciona, porque o cérebro é um aparelho elétrico. Então ele funciona em hertz. Uma hertz é uma unidade de medida. Então, basicamente seria que os nossos pensamentos são impulsos elétricos. Impulsos elétricos. Os nossos movimentos, tudo no nosso organismo funciona com impulsos elétricos. Exatamente. E esses impulsos elétricos geram essas frequências em hertz, é isso? Exato. Para ficar mais fácil para todo mundo entender, o seu coração é um órgão magnético que emite uma onda que vai até 10 metros de distância e o teu cérebro até 30 centímetros. Por isso que as pessoas, por exemplo, quando trabalham com negócios, ele vai falar de alguma coisa que ele gosta muito, quando ele fala com sentimento, com emoção, isso atinge mais, conecta mais do que alguém que tenta ser racional e explicar aquilo, né? Então, as energias ou a frequência, ela envolve tudo que você faz na vida. Né? Tem pessoas que a gente não se conecta, por quê? Isso chama-se ressonância harmônica. Ressonância harmônica é como quando duas estruturas ou dois objetos estão na mesma frequência, ou duas pessoas, né? Isso é muito interessante, não dá para a gente ignorar isso, apesar de que a gente está o tempo inteiro vivenciando isso, nós sentimos isso. Né? Você sente quando você gosta de alguém, sim, você sente quando você se conecta com alguém que te faz bem, ou um ambiente que te faz bem. Né? Hoje as pessoas estão doentes, elas não sabem por que estão doentes. Vai olhar onde essa pessoa fica mais tempo. Às vezes é um lugar pesado, um escritório, uma mesa desorganizada, algo que realmente pesa ali. Né? Os ambientes, eles têm energias que estão ali, né, naquele lugar e tem histórico. Então, tudo influencia na nossa saúde, no nosso dia a dia, se nós discernirmos que nós podemos mudar essas vibrações. Vou dar um exemplo simples. Que tipo de música você ouve? Será que você deixa a televisão o tempo inteiro ligada, noticiário com notícias ruins? O que você seletivamente está ali ouvindo, né, no seu dia a dia? O seu subconsciente absorve, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela deixa a televisão ligada o dia inteiro. Eu nem ouço, nem vejo, mas eu deixo ligada. Mas isso impacta, o inconsciente, né? Está recebendo tudo. Está recebendo informação. Exatamente. Então essa ideia das energias, das frequências, ela está ligada muito como nós nos sentimos. Né? Tem um estudo que o Dr. David Hawkins fez, é um médico americano, até que se quiser mostrar, eu trouxe uma imagem falando sobre as frequências. Como é que funciona isso?
não só as frequências vibracionais de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vibra em 30 Hz é uma pessoa que está em medo, está em apatia, ela tá vivendo um momento ali muito profundo na questão emocional, que ela precisa de um atendimento, ela precisa de um atendimento profissional, né? Quando você sobe nessa escala, quando você está vivendo um momento de consciência mais elevada, né? Esse é um estudo de 20 anos de um médico psiquiatra, né? Que já faleceu, mas ele fez um estudo que ele media através da cinesiologia, que é medindo através dos músculos a frequência das pessoas. Então você imagina, uma pessoa que está vivendo o tempo inteiro em 100 Hz, medo, né? Existe, por exemplo, uma forma de aqui embaixo. Que é muito, muito denso, né? Eu trabalho com essa questão também dentro de empresas. Tem marcas, logotipos, que vai medir a frequência daquela marca, é uma frequência que transmite, por exemplo, tristeza. O próprio estudo daquele, a forma da água, se eu não me engano. Sim, do Dr. Masaru Emoto. Exatamente. Esse estudo do Dr. Masaru Emoto, ele verifica que na molécula da água ela é alterada através do ambiente. Então você coloca uma música clássica que a frequência vibracional é elevada, vou dar um exemplo, por exemplo, Vivaldi. São músicas elevadíssimas. Sim. E você vê que na molécula da água ela era transformada. Então, o cristal de gelo, a água era congelada e os cristais, eles tinham formas totalmente diferentes. Exatamente. Conforme o ambiente que elas estavam inseridas. Por exemplo, você coloca uma música pesada, as palavras, que aquela letra daquela música, aquilo ali altera totalmente. Ele coloca um heavy metal, uma música muito pesada, ela distorcia toda a molécula. Agora faço uma pergunta: quantos % de água tem no seu corpo? A maioria, a média é de 80% de água, né? Sim. Então, se você está num ambiente negativo, aquilo transfere para a tua corrente sanguínea, aquilo transfere para a tua consciência. Isso altera a tua saúde, isso altera o teu bem-estar, altera a tua disposição, né? Então, a ideia daquele estudo que a gente estava falando aqui é justamente isso. As pessoas elas vão crescendo na questão emocional, mas na questão da consciência. Porque essa é uma escala não só de frequência, mas de consciência. Se eu saio do medo e entro na coragem, que é 200 Hz, o limite da humanidade, ele mediu, na questão, ele mediu que a média da humanidade é de 200 Hz. E se a gente abaixa disso, o planeta entra numa explosão atômica, porque não tem condições. Então, imagina que todo o seu dia a dia você está naquela confusão e nós estamos vivendo hoje uma era que é das pessoas mais distraídas da história da humanidade. O que acontece? Por que tanta distração? Nós estamos com muito excesso de informação, né? Overdose de informação. Sim. E muitas vezes nós desconectamos com a nossa essência, quem nós somos. Né? Nós estamos muito ligados a telefones, redes, uma comunicação muito rápida, só que sem conteúdo. Exatamente. Isso faz com que nós estamos nos desconectando com a nossa própria essência, muitas vezes. Nós estamos deixando de viver, nós estamos deixando de estar presente no aqui e agora para estar dando alguma atenção para algo que acaba em segundos. Algo que não vai agregar absolutamente nada na sua vida. Exatamente. E aí perde-se um tempo enorme e não se agrega nada. Então você vai olhar, muitas vezes você passou 6 horas nas redes sociais. Eu digo para você assim, passe 2 minutos respirando conscientemente e agradecendo pela sua saúde, agradecendo pelo seu seu dia. Se você começar com 2 minutos, isso já vai mudar o seu estado de consciência. Muda. Porque se você conecta com o hoje, com o agora, estado de presença, você já passa a ter muito mais consciência. Sim. Sabe o que está acontecendo com as pessoas hoje, Marco? As pessoas não sabem quem elas são. E se elas não sabem quem elas são, a identidade espiritual delas estão perdidas. É a desconexão com o próprio eu. Exatamente. E essa desconexão, ela gera o quê? Estagnação. A estagnação gera o quê? Escassez. Na tentativa de se enquadrar numa sociedade doente, faz com que a doença se desconecte e fique perdida. Perfeito. Em relação a ela mesma. Isso impacta, né? Hoje eu tenho trabalhado num livro que a gente fala sobre quais são os efeitos psicossomáticos, qual que é a origem emocional dessa enfermidade, desse mal, dessa doença, né? E a gente tem isso, né? Tem. E quais são as soluções naturais, porque a gente vive numa sociedade que gosta de remediar, né? E nunca ela gosta de entender que ela pode preservar
ou prevenir. Né? A palavra certa nem é essa, é manter, é viver um estilo que você possa trabalhar essa questão do bem-estar, né? De você estar vivendo com os recursos naturais que nós temos disponíveis. Tanto que o bem-estar está tão ligado à nossa energia e ela pode ser captada através das fotos Kirlian. Vou inclusive pedir para o pessoal colocar aqui na tela a imagem de uma pessoa com uma depressão leve. Nós vamos ver. Interessante. Essa é uma foto Kirlian que eu tiro eu faço esse trabalho no meu consultório. Aqui no meio é o dedo da pessoa e em volta é a energia, é a vibração que nós emitimos. Aquela falha enorme, aquilo ali significa depressão. A pessoa tem um buraco energético. É um buraco no biocampo. Buraco na aura. Que dá abertura. Tudo que está ali em volta é a mesma coisa que você tirasse uma foto do seu biocampo. É isso aqui. Você tem o biocampo, que é uma camada. Imagina que você tem uma camada em volta de você, idêntica ao seu corpo. Uma camada energética. Inclusive, você pode visualizar a olho nu, tem uma técnica para isso. Se quiser saber, depois entra no meu Instagram. Mas olha só, você dá uma olhada nisso daqui, você vê que o rombo é uma pessoa que todo lugar que ela vai, ele é sugado a energia dela. Sim. Então, ela não tem uma proteção psíquica. Quando você faz uma análise ela está suscetível não só para ser sugada, mas também para receber informações. Perfeito. Ela recebe influências fazendo negativas. Uma relação da tua foto Kirlian com aquela escala anterior. Exatamente. É uma pessoa que está abaixo de 40 Hz. Vamos pedir para colocar uma foto de uma pessoa que está desenergizada. Que nós vamos ver que a pessoa não está com depressão, ela não tem um furo, não tem essa falha, mas o halo em si, a aura está fininha. Olha só. Olha lá. Ela é fina. Interessante. Está fino e tem os buracos, né? Tem uns buracos. Porque ela está assim, sem energia. Então ela está com a sua proteção, com a sua carapaça energética, falha. E se a gente for ver uma foto de uma pessoa que está bem, uma pessoa que está energizada, que passou por alguma terapia, nós vamos ver que é uma imagem que chega a ser muito linda. Perfeito. E uma das coisas básicas que a gente faz quando a pessoa vem me procurar em consultório é tratar todo o equilíbrio da aura, que é fechar, né? Harmonizar a aura, chakras e aura. Então a gente harmoniza, que são os 7 pontos de energia, e harmoniza todo o biocampo dessa pessoa. E tem técnicas para a gente fazer essa harmonização. Isso impacta diretamente na sua saúde emocional, na sua saúde física. Então você vê, uma pessoa que está com provavelmente uma aura pequena, né, um biocampo pequeno, então ela precisa do quê? Trabalhar a questão emocional, essa harmonização desse equilíbrio emocional que envolve mente, que envolve coerência do coração e coerência mental, né, coerência cerebral. É um tratamento que envolve corpo, mente e espírito. Perfeitamente. A gente não pode ignorar, porque nós somos um sistema. Né? Essa visão sistêmica é uma das coisas que eu defendo, que eu falo nesse material, inclusive trouxe para você o presente. O livro Metafísica, que esse livro já é um best-seller na Amazon, mas aqui que a gente trabalha aqui, a gente trabalha principalmente a consciência da energia e como que essa energia impacta no nosso dia a dia, na parte profissional, na parte pessoal, na parte emocional, física. Então a gente consegue ter um discernimento muito mais elevado. Né? Tá aqui, recebemos a foto aqui. Perfeito. Professor, muitíssimo obrigado. Vou ler com todo carinho. Gratidão. Ai, linda dedicatória. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Então a gente tem, isso aqui é uma imagem, isso é uma imagem de uma pessoa saudável, uma pessoa que está com uma aura elevada, né, com uma energização elevada, né, que está com um biocampo dele já está expandindo, né? Tá. Então você já consegue. A gente pode ver a coloração, o tamanho. Sim, é totalmente diferente. Totalmente diferente das outras imagens. Eu tenho uma imagem aqui que é interessante mostrar. Essa imagem, ela reflete essa questão das camadas que a gente tem e que a gente não percebe, mas isso interfere. Por exemplo, se eu estou num estado de humor baixo, né, eu estou num estado de humor que é um estado de humor será que triste, a baixo, câmera consegue pegar ali?
Então são camadas que a gente tem em volta do nosso campo, né? Isso interfere totalmente. Por exemplo, teu animal, teu cachorro, teu pet, ele tem o mesmo campo, né? Esse biocampo. E ele com certeza interfere na sua vida, no seu dia a dia, né? E essas várias camadas aqui em volta do corpo são as nossas camadas. São os corpos, a gente chama de corpos sutis. Os corpos né? sutis. E é um estudo, né? Um estudo milenar que a gente faz e que interfere na nossa vida, na nossa saúde, na nossa disposição, interfere em como você está funcionando no dia a dia. Aliás, esses corpos sutis são estudados Há milênios. há milênios. Milênios. Sim, hoje... Eles foram encontrados pela primeira... Os mais antigos escritos, se eu não me engano, há quantos mil anos antes de Cristo? Se não me engano, são os Vedas, então tem mais de 5 mil anos atrás. 5 mil anos antes de Cristo. 3 mil anos antes de Cristo. 3 mil antes de Cristo. Sim. Então são estudos profundos, né? Não é invenção daquela tia maluca. Não, e são coisas que hoje a gente tem uma visão muito mais aprofundada. Sim. Por exemplo, você pega hoje o que a gente chama de chakras, por exemplo, os chakras, eles são pontos de energia que cada glândula é uma glândula. Por exemplo, você vai falar da tireoide aqui, é o chakra laríngeo, é o chakra que vai interferir na sua comunicação. Que lá atrás eles conectavam os sintomas dos chakras que estavam, vamos dizer assim, em descompasso. Eles conectavam com problemas nas glândulas, sem conhecer as glândulas. Sem conhecer e aprofundadamente as glândulas. Então, dá para ver que realmente não é algo inventado. É uma interligação. O menor órgão do nosso corpo é a glândula pineal. E a glândula pineal tem uma importância muito grande, porque ela regula o hormônio do sono, que é a melatonina. E o sono, ele é vital para que você tenha uma vida plena, o sono reparador. Isso é mais importante do que a gente imagina. E a pineal é onde se conecta com o mundo espiritual, é que se conecta com o vibracional, vamos dizer assim. Né? E se está desregulado, se está totalmente desarmonizado, a gente precisa entender por que não está funcionando dessa forma, né? E porque hoje é como, mal comparando, uma respiração. Porque ele emite e ele recebe. É uma troca energética. Eu vou te falar que tem pessoas que às vezes passam anos fazendo tratamentos com drogas, medicamentos, e faz uma harmonização com a radiestesia, e essa pessoa, às vezes ela consegue ter um resultado muito rápido. Quando eu digo rápido, assim, em uma semana ela consegue sair de uma situação que ela ficou muito tempo. Né? Algumas pessoas, nossa, é milagroso e tal. Não, porque às vezes a pessoa, eu dou o exemplo do carro. Um carro que você não faz manutenção há 5 anos, um carro que você não faz manutenção há 2 anos, você não troca o óleo. Então é mais ou menos isso, o teu corpo está relacionado a isso. Vai fazer uma limpeza, vai fazer uma harmonização, isso interfere totalmente, isso impacta totalmente. Não é só a química, é a vibração e a energia que precisa ser trabalhada. Exato. E pensa, você que está nos assistindo hoje, como é que está seu ambiente? Como é que está a tua casa? Como é que está as músicas que você ouve? As pessoas que você conversa? Será que são pessoas que te trazem alegria? Ou será que são pessoas que te trazem preocupação, tristeza, ansiedade? As músicas que você ouve, será que são músicas que têm letras saudáveis? Será que são músicas que te trazem bem-estar? Ou são músicas que te perturbam, que te deixam mais ainda irritado, ansioso? Agitado, ansioso. Às vezes a pessoa coloca uma música, ela vai me deixar energizado. Na verdade, está te deixando ansioso. E pensar e sentir. Para e sente. Porque tem coisas, gente, que não são palavras. Tem coisas que você não vai discernir com palavras. Porque o ser humano, né, a gente que trabalha com a mente há muitos anos, eu trabalho com neurolinguísticas há muitos anos, a gente trabalha com a linguagem não verbal. Então tem coisas que eu não preciso dizer para você, não preciso dizer um para o outro. São coisas que a gente vai sentindo e a gente vai percebendo isso. Né? Então ative esses sentidos. Né? Por isso que eu falo, saia da distração e entre no estado de presença, no estado de consciência. Né? Tudo que se concentra aumenta. Se você coloca energia na coisa ruim, ela vai se expandir. E uma dica prática para as pessoas conseguirem fazer isso? É uma coisa muito simples. Desliga as distrações por um tempo, senta numa cadeira ou olha pela janela e conecta com aquela cena.
e concentre-se na sua respiração. Uma coisa muito fácil, eu, por exemplo, eu nunca liguei para isso, na minha vida, eu nunca quis meditar porque eu achava bobagem. Sim. Mas quando eu entendi que isso fazia diferença no meu estado de espírito, na minha saúde, na minha consciência, eu comecei a praticar. Eu já pratico já há alguns anos e algo que faz muita diferença. Então, o que você faz? Senta e tenta sentir o seu coração batendo. Primeira coisa, você respirar conscientemente, contar até 4, segura e solta. Uma coisa tão simples. E quando você faz isso e consegue sentir o seu coração batendo, você tem consciência do seu corpo. Então, sente os seus pés no chão, sinta que você está conectado. E isso te traz paz, né? Tem umas técnicas muito simples que nos ajudam a desligar, dar um reset cerebral. Vou ensinar uma técnica rápida, posso? Por favor. Então, tem um estudo da doutora Shapiro, de Chicago, que ela estuda os movimentos dos olhos. E para você dar um reset cerebral, você está num dia ansioso, agitado, você para, tampa o seu olho esquerdo e olha para cima durante alguns segundos. Quando você faz isso, você está dando um reset cerebral. Isso significa que você vai parar de pensar ou de sentir aquelas coisas que estão sentindo. Você vai respirar fundo fazendo isso. Você vai entrar e você vai quebrar uma alça que tem no teu nervo óptico e que aciona o teu córtex cerebral. Quando você faz isso, você está acionando o lado positivo. Por isso que as pessoas que jogam vôlei nunca entram em depressão, porque estão olhando para cima. Tem uma tribo no México que eles andam olhando para baixo. Eles têm um diagnóstico clínico de depressão. Quando você olha para baixo, você ativa a parte emocional. Então tem dias que você está meio melancólico, você começa a olhar para baixo e fala, Sim. olha um pouquinho, já sai dali. Se você ficar ali, tu já vai mergulhar. Todo depressivo cola o queixo no peito. Exato. Então o que você faz? Para de olhar para postura. baixo. Começa a olhar para o horizonte, começa a olhar para cima e faça esse exercício que eu falei. Não só de olhar para cima, mas tampa o teu olho e faz isso aqui já vai dar esse Qualquer reset. um dos olhos. Tu tampa o teu olho esquerdo e olha com o direito para cima, isso já vai dar esse reset se você respirar fundo e contar alguns segundos. Interessante porque nós temos, a nossa fisiologia, ela interfere no nosso estado emocional. A tua fisiologia, ela interfere totalmente. Então a tua postura, tem gente que anda para baixo, né? Como que você caminha, como que você se relaciona, isso, como você se vê. Porque imagina, se você não gosta do que você vê no espelho, quem que vai gostar? A primeira coisa é você passar a entender quem é você e como que você pode gostar mais do que você está vendo no espelho, né? Se aceitar, se amar, se respeitar. Suprir as próprias necessidades, olhar mais para nós e olhar menos para os que os outros desejam de nós, para o que os outros esperam de nós. Nós somos muito cobrados, né? Sim. E mal cobrados. Quando você gera expectativa em relação às pessoas, por isso que eu sempre falo, né? Falo para os meus alunos, para os meus pacientes, nunca crie expectativa em relação aos outros. Porque se você cria expectativa, quem garante que você vai ser atendido? E você fica frustrado. Então o que você faz? Você simplesmente entende que todas as pessoas são diferentes, porque cada um tem um filtro de percepção. Sim. E que você tem que se conectar primeiro com a sua essência. Quem é você? Né? E como você pode fazer diferença para alguém, sendo quem é você de fato, com seus dons, talentos e habilidades. Então você tem dons, talentos e habilidades únicos. E ninguém pode tirar isso de você. E quando você entende isso, você entende que você pode fazer diferença. Tem gente que tem o dom de ouvir, tem gente que tem o dom de tocar um instrumento, tem gente que tem o dom de cozinhar, tem gente que é músico, etc. Então, tem vários tipos de dons. Todas as pessoas têm deficiências, defeitos, mas também têm virtudes e qualidades. Só que muitas vezes as pessoas focam só nas suas deficiências e deixam de enxergar as suas próprias qualidades. E aí ela acaba entrando até mesmo em depressão por causa disso. Exato. Sendo pessoas que são maravilhosas e não têm uma autoafirmação, têm uma autoestima extremamente baixa. E eu te falo, Mark, que como terapeuta, a nossa responsabilidade é grande porque a maioria das pessoas ela está num estado emocional que ela chegou, não foi do dia para a noite. É demorada, né? Ela teve que se esforçar muito tempo para ela chegar no estado que ela está. Às vezes um estado de extrema ansiedade ou até de uma depressão, uma pré-depressão. Então,
é um esforço muito grande. A pessoa não vem do dia para a noite. Qual que é a soma desses esforços? A forma como ela se olha para ela mesma, a forma como ela vê os outros, né? Porque uma das questões da depressão é como eu vejo o que o outro me vê. Sim. Né? Eu não sou digno, eu não... É a forma como você se vê. Está muito ligado com as próprias crenças limitadas. As próprias crenças que fazem diferença. Então, essa programação mental, esse que eu chamo de um conjunto de paradigmas, eles são criados na nossa vida, muitas vezes nem por nós mesmos. Seus pais, seus professores, seus parentes, o ambiente que você vive, né? Isso vai construindo. Mas se você não muda esse paradigma, vamos pensar que paradigma é um programa, é um aplicativo que você tem no seu cérebro. Mas ele já venceu, ele já é obsoleto há mais de 20 anos, você continua usando ele. E o que você tem que fazer? Você tem que mudar. Mas como mudar então, professor? Você começa a mudar através das suas fontes. Então mude as suas fontes. Quais fontes? Tudo que você vê, ouve e sente. Tudo que você vê, ouve e sente faz diferença no seu dia a dia. Então você está ouvindo o quê? Você está vendo o quê? Você está conversando com quem? Você está pensando o que o tempo inteiro? Né? Nós temos uma média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos, 90% é a repetição do dia anterior. Se você não trabalha novas fontes saudáveis, se você não está trabalhando algo que vai fazer diferença no seu dia a dia, você vai para o mesmo caminho. E o círculo de influência, que o Jim Rohn, né, que é um dos meus mentores, ele fala, as 5 pessoas na qual você mais convive, Sim. Você é o reflexo delas. Por quê? Porque você vai falar dos mesmos assuntos, você vai gostar das mesmas coisas. Então pensa aqui, quem são os seus melhores amigos? Você vai ter as mesmas coisas, vai vestir as mesmas roupas, vai falar dos mesmos assuntos, vai ganhar mais ou menos o mesmo. Você é a média deles. Sendo a média. Então, se você quer evoluir, tu precisa trocar o teu ciclo de influência ou começar a mudar 2 coisas, sua biblioteca e os seus amigos, né? Se você muda a sua biblioteca e os seus amigos, você muda a sua vida. O que eu chamo de biblioteca? Não é só as informações que você adquire, mas a convivência, as informações que você está estudando, está lendo. Sim. E tal. Por isso que eu te falo, a juventude hoje não lê, né? Não. Então nós precisamos resgatar isso, né? Eu incentivo as minhas filhas a ler e elas gostam de ler e a gente lá em casa tem esse hábito de leitura constante. Porque a leitura ela ativa 7 áreas no cérebro. Já você assistir um vídeo ativa só 3. Então é tão importante você entender que nós precisamos trabalhar a nossa consciência ativando coisas positivas como a leitura que fazem diferença na energia, na vibração, no bem-estar. E essa energia, mesmo que seja invisível, ela está o tempo inteiro impactando na sua vida. Você não enxerga o vento, mas você sabe que ele existe. Mas ele existe. Entende? Então, a energia, quando eu falo de energia, ela é física quântica, não é viagem na maionese. Ela a gente está falando de frequência vibracional, Sim. A gente está falando de um biocampo que você acabou de mostrar Acabamos com as de mostrar nas fotos. Que é real e que é uma foto histórica, né? O Kilian vem da Rússia, né? Sim. Ele tirou essa foto, uma foto vibracional daquele campo. Que uma das pessoas, um dos pesquisadores que iniciou esse estudo foi o gaúcho Padre Landel de Moura. Que legal, né? Ele que começou aqui no Rio Grande do Sul. Por outros motivos, ele não deu continuidade dos estudos e lá na Rússia... Depois avançou na Rússia. Né? Mas, professor, para encerrar o nosso papo, que está muito bom, mas infelizmente nós temos tempo, eu gostaria que o senhor desse um recado rápido para quem está nos assistindo. Primeiro, pense quais são as distrações que você precisa desativar e pensar assim, o que eu posso começar a fazer hoje que se eu fizesse faria toda a diferença na minha vida? O que você, se você começasse hoje, faria diferença na sua vida? Então meu convite a você é fazer coisas simples. Eu preciso tomar uma decisão simples, mas às vezes essa decisão simples é que vai fazer diferença na sua vida. Pode ser ligar para alguém, pode ser começar um hábito novo, pode ser acordar 10 minutos mais cedo. Às vezes a gente ignora as coisas simples, gente. Então, comece as mudanças que você quer com coisas simples, porque nós somos seres evolucionários. Nós estamos aqui para crescer, evoluir, desenvolver. E todos nós precisamos dos outros. Nós não evoluímos sozinhos. Por isso que é tão importante nós pensarmos nas pequenas coisas.
né? Então eu gosto daquela frase assim, né? Não despreze os pequenos começos, mas comece com algo simples, mas comece. Essa é a minha mensagem para você. E nunca esqueça que você não está sozinho e que você não é um ser desconectado. Se você está desconectado, se desconecte. Nós todos estamos conectados, né? Existe uma força, um campo unificado, mas existe uma força maior, uma fonte criadora. Então se conecte com essa consciência, simplesmente através do quê? Da gratidão. E quando você trabalha a gratidão dentro de você, quando você reconhece que Deus é maior, que existe uma força maior, você já não está mais desconectado. E nós precisamos entender da lei do reconhecimento. Aquilo que você reconhece, permanece. Mas aquilo que você não reconhece, desaparece. Pense nisso. Professor, muitíssimo obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero recebê-lo novamente nesse programa. E para vocês, obrigado por estarem aqui e até o próximo Papo de Terapeuta.